Brasil, 9 de outubro de 2018. Novo pinga-fogo aí na nação brasileira. Vamos nessa aí. Presidente Dr. Célio, 150 mil votos. O Alexandre Frota, né, teve nessa campanha. O que o senhor tem a dizer? É aquilo que eu venho dizendo sempre. Quando a civilização apodrece pelo poder que raciocina pelo ânus e defeca pelo cérebro, os eleitores seguem essa tendência. Quer dizer, Alexandre Frota, com 155 milhões de votos na sociedade paulistana, que é considerada o primor da nação brasileira, está mostrando que nós não temos mais aonde chegar ao final do poço. Nós estamos no final de uma civilização absolutamente podre. É isso aí. Vamos nessa. O Eduardo de São José dos Campos, lembrando que dessa vez nós chamamos o povo para fazer as perguntas, viu, doutor? Então, pergunta bem clara. Eduardo de São José dos Campos pergunta: quando haverá uma intervenção nos canais de televisão, doutor Célio, para que o senhor possa ter acesso às grandes emissoras? Imediatamente, quando eu estiver despachando no Palácio do Planalto. Eu já tenho dito pelas redes sociais aí, cada jornalista de qualquer canal de televisão ou de qualquer órgão de imprensa do Brasil, não do exterior, porque o exterior me dá cobertura total, mas do Brasil, que chegar com entrevista para mim, vai receber um manual, um livro da Constituição, vai receber um resumo do procedimento interventorial que levou o povo ao poder e vai ser recolhido na papuda para tomar conhecimento do que está se tratando no Brasil. E aí, quando ele me telefonar lá da papuda, que já tem condição de me entrevistar, aí eu chamo ele para a gente fazer a entrevista, assim como ser tratados as televisões do Brasil. É isso aí. O Rodrigo Matos, do Morro do Chapéu, na Bahia, pergunta. Olha, essa pergunta ela é repetitiva, viu, doutor? Então, eu vou fechar mais a pergunta aqui. O que falta para retomar o país quando o senhor efetivamente começa o seu primeiro dia de expediente no Palácio Presidencial? Bem, já era para ter começado na sexta-feira da semana passada. Aí houve o aconselhamento na área militar aí para nós deixar passar o espetáculo das eleições. Então já era para ter começado ontem. Mas acontece o seguinte, a problemática do Brasil hoje, problemática humana aí, está muito complexa. E eu não quero assumir o expediente da presidência da República com a nação do jeito que ela está. Então nós estamos fazendo a limpeza, uma limpeza bem radical dentro da nação, para depois eu começar o expediente dentro do Palácio do Planalto. O expediente vai começar com a prisão de Rosa Weber e em seguida de Michel Temer. E daí para frente vamos prendendo todo mundo. Eu já estou determinando fazer uma limpeza ali no estádio Mané Garrincha, porque na papuda não vão caber todos. O que o senhor vai fazer com essa roubalheira de pedágio? Quem pergunta é o Vanderlei, de São Paulo, Taguaretuba, São Paulo, interior. Isso está inclusive no meu primeiro pronunciamento à nação, que está sendo divulgado hoje. As empresas de pedágio vão ser todas elas chamadas e terão o prazo de 30 dias para me dizerem aonde colocaram o dinheiro arrecadado. Tirando desse dinheiro o que eles me comprovarem pagamentos de salários e investimentos nas próprias rodovias, o resto eles terão de devolver aos cofres públicos e esse dinheiro será empregue, então, na restauração das rodovias que eles exploraram por esse tempo todo. Olha, no governo do Haddad, lá na Prefeitura de São Paulo, ele promoveu a Bolsa Travesti de R$840, né? E aí a gente tem visto aí bolsa de todo jeito, aí é capaz de lançar até a bolsa defunto daqui a pouco, né? Se já não tem. O que o senhor vai fazer
o que o senhor tem a oferecer para o povo? É verdade que o senhor ofereceu, certa vez, a dignidade do emprego garantido? Como é que fica, doutor? O emprego está garantido por um fundo que nós já estamos criando no Tesouro Nacional aí. Esse fundo é de subvenção ao desemprego no Brasil, que foi ocasionado pela falência do país. Então as pessoas vão receber um subsídio da União enquanto estiver desempregado. Esse subsídio elas vão devolver ao Tesouro Nacional na medida que vão conseguindo emprego do salário que vai sendo contratado, eles vão tirar uma porcentagem para pagar o fundo de assistência ao desemprego. Isso aí não é estímulo à vadiagem, como foi o Bolsa Família, como foi o seguro-desemprego. Isso aí é uma compensação que a União é obrigada a fazer com a sua população. Não estão amparados apenas os desempregados, mas todos os brasileiros que acabaram falidos, que acabaram tendo de fechar os seus negócios, os seus empreendimentos particulares. A União vai indenizar todos eles. E é claro que essas indenizações serão cobradas de quem praticou essa falência do país. Agora, presidente, uma pergunta interessante, porque não foi militar que fez essa pergunta, isso significa que o povo está acordando. Um senhor civil, né, pergunta para o senhor, qual é a comissão da verdade, né, contra os militares? O senhor vai fazer a comissão da verdade dessa comissão da mentira? Tem como pegar essa comissão mentirosa? Eles vão ter o mesmo prazo, os mesmos componentes dessa comissão da verdade vão ter o mesmo prazo para apresentar à nação o que foi a Revolução de 64, de 64 a 85. Se não fizerem isso, vão para a cadeia e vão sofrer momentos muito difíceis. Olha bem, pergunta que o povo também está sedento em saber. Qual a idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres nessa nova nação que ressurge sobre o teu governo, doutor Célio? Não vai ter idade mínima para se aposentar, porque o sistema previdenciário financeiro brasileiro vai ser uma novidade no mundo inteiro. Os aposentados, eles não contribuem mais para se aposentar com determinada idade. Eles são contribuintes do sistema financeiro previdenciário brasileiro. Essas contribuições lhes passam a render juros, render lucros desde o momento em que elas entram para o sistema financeiro previdenciário, porque sendo um sistema bancário, as contribuições previdenciárias, enfim, de aposentadorias, elas dão lucro e não prejuízo. O governo não vai mais meter a mão na previdência, vai ser um sistema bancário, um sistema previdenciário que vai dar lucro para os contribuintes. Então não vai ter idade mínima para se aposentar. A pessoa que quiser se aposentar vai ter um teto. Então um determinado teto de contribuição, assim como esses títulos de capitalização dos bancos, vai ser o mesmo sistema na previdência. O contribuinte atingiu um determinado teto que ainda está sendo analisado pelos técnicos aí, que daí vai ser controlado pelo Banco Central. Então atingiu aquele teto ali. Se ele quiser se aposentar, ele já tem a faculdade para isso, independentemente de estar trabalhando ou não. Doutor, essa pergunta é minha, Sargento Vidal. O senhor me explicou uma vez, eu achei tão curioso, ajudando a nossa nação. O senhor falou que vai mudar o nome dessa moeda para ouro, né? E como o senhor vai resgatar todo esse dinheiro roubado dessa nação, que eu achei bem curioso a forma inteligente que o senhor vai promover para fazer esses ladrões virem comer, né? É na hora que eles forem transformar esse dinheiro para ouro? Explica, por favor. Nós tivemos, para dominar essa área aí, 2 anos de levantamentos com os melhores serviços de inteligência do mundo. Então levantamos aí o sistema jurídico planetário. Dentro do sistema jurídico planetário, então, eu adquiri autoridade plena
sobre todos os tratados do Brasil, sobre toda a trama institucional do mundo entre si. Então criamos uma fórmula jurídica, aí vai ser apresentada dentro de poucos dias no Conselho de Segurança da ONU e no FMI. Nós estamos propondo no Conselho de Segurança da ONU a constituição de uma comissão de membros internacionais, porque é de interesse do mundo. Essa comissão aí é para levantar, a partir da denúncia que nós estaremos apresentando, todas as riquezas líquidas minerais do Brasil, principalmente de ouro, que é o que vai garantir as emissões da moeda ouro brasileira. Então, aonde tiver esse ouro, aonde tiver o nosso nióbio, aonde tiver a nossa alexandrita, então esses países vão ter de dizer de onde procedem os seus depósitos, como é que eles fazem os negócios desses materiais aí. Se eles não comprovarem a origem, então essas riquezas são do Brasil. É claro que nós não vamos invadir país nenhum. O que tiver dentro de cada país vai ser depósito brasileiro de riqueza líquida permanente e vai ser incluído no lastro de conversão do ouro nosso. Então, a proposição inicial perante o FMI é de ouro para conversão da moeda, que também vai se chamar ouro, porque existem convenções internacionais aí de que o dinheiro tem de ter um nome único. Então, nós tivemos de suprimir o real e preservar apenas o ouro. Então, não vai mais se falar em real no Brasil, e sim no ouro. Tantos centavos de ouro, e aí dentro disso aí nós estamos alterando a proposta agora, incluindo principalmente o nióbio. Por quê? Porque há mais de 50 anos a Inglaterra rouba essa nossa riqueza, nós nem sabíamos que possuímos ela. Fizeram um depósito na Bolívia e outro no Canadá, já prevendo a hora que nós descobríssemos a nossa riqueza, eles dizerem ao mundo que tinham tirado desses países. Mas já levantamos tudo, a Bolívia não tem nióbio, nem o Canadá muito menos. É um material que só existe com exclusividade no planeta dentro do Brasil. Então a Inglaterra nos deve não sei quantos trilhões de libras esterlinas só de nióbio. E isso nós vamos cobrar. Não é que fugiu, doutor, para botar em miúdos aí para o povão entender melhor, né? Significa que um certo fulano, por nome qualquer aí de Rodrigo, mora lá na Suécia, ele tem 350 milhões de euros na conta dele, de reais na conta dele. Aí ele tem que transformar esses reais em ouro, correto? E aí ele tem que vir no Brasil transformar esses reais em ouro e vai ter que dizer a origem desse dinheiro. Se não souber dizer a origem, está preso. É assim? Sim. Imediatamente que nós tivermos a liberação para a emissão do real ouro, nós vamos notificar todos os países do mundo para que, onde tiver contas de brasileiros, eles denunciem essas contas junto ao Tesouro Nacional. Aquele país que tiver contas de brasileiros e não fizer essa denúncia, automaticamente ele vai perder o depósito que tiver lá. Isso vai ser bem esclarecido ao mundo. É claro que então ninguém vai perder, vão todos denunciar essas contas. Aí o Tesouro Nacional vai chamar os proprietários das contas e eles terão apenas de comprovar a origem do dinheiro que está depositado lá. Eles comprovando não vai ter problema nenhum, vão fazer a conversão e continuam dono das contas aonde estiverem abertos. Se eles não tiverem a comprovação disso, é claro que serão presos na hora ali, em flagrante, como evasão de divisas e outras coisas todas aí que a legislação internacional exige nessas circunstâncias. E aí a conta vai continuar no país onde ela foi aberta, só que o titular dessa conta vai ser o Tesouro Nacional. E esse dinheiro então vai ser revertido aos cofres públicos do Brasil. É o Tesouro Nacional que vai gerir isso. Tá aí, pessoal, essa pergunta eu acho que ficou bem clara, tá ok? É de interesse de todos, sobre a nossa riqueza, nosso dinheiro.
a origem e as procedências deles. Então, a galinha de casa, não precisamos correr atrás, ela vem comer no coxo da liderança do Dr. Célio, ok? Tá claro? Vamos seguir em frente. No interior de São Paulo, ok? O Pereira de Barreto pergunta: o que será feito com os invasores da nossa Amazônia? Serão sumariamente eliminados dentro da selva amazônica e ficarão lá enriquecendo a terra para a mata vir com mais vigor. O combustível, gasolina, álcool, doutor, o povo brasileiro sofre com isso, pergunta Rodrigo, de Fortaleza, ok? O povo brasileiro sofre com isso, preços altos, como vai ficar o preço desse combustível, doutor? O preço do combustível nosso vai ficar pela nossa realidade nessa riqueza. Nós hoje somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo, então os nossos preços aqui não vão estar atrelados a preços internacionais. A Petrobras, quando Getúlio Vargas criou ela, foi para atender o progresso do povo brasileiro. Não foi para exportar petróleo, não foi para construir refinarias e doar para a Bolívia, porque isso inclusive eu vou cobrar, a Bolívia vai ter de nos pagar. Agora eu já posicionei o Brasil perante o Conselho de Segurança da ONU, dizendo que ele não é mais um país terceiro-mundista, mas nós somos a megapotência do mundo. Estou alicerçado em 2/3 da força letal do planeta e é em cima dessa força que eu hoje estou falando dentro do FMI. Então nós precisamos dar um destino novo à humanidade, porque o FMI nos colocou a semana passada um relatório da situação do mundo. Estamos com 715 trilhões de reais de dívida. Ou nós solucionamos essa dívida, ou então nós temos de partir para morrer de fome. Por que aconteceu isso? Criamos uma economia de custos, sem nos preocupar com o embasamento da produção econômica, que é a infraestrutura dos países, começando com um lastro monetário firme, produzido por progresso econômico. Nós não fizemos isso. Por exemplo, no Brasil, se nós vamos confrontar os usuários de automóveis, de televisões e dessa parafernália eletrônica toda, com o patrimônio para sustentar isso, nós temos menos de 1/4 de patrimônio para sustentar esse custo. Então não era possível que nós suportássemos o automóvel, suportássemos essa parafernália inteira por mais tempo. Nós estamos absolutamente falidos como o resto do país, aliás, o resto do mundo, inclusive os Estados Unidos com a maior dívida planetária. O Brasil vai pagar tudo isso, inclusive a dívida dos Estados Unidos, porque Deus preservou aqui os recursos, a riqueza, para nós poder fazer isso. Então, nós vamos instituir agora, na linguagem antiga, um novo imperialismo, o imperialismo do amor ao próximo, e não o imperialismo da desconfiança ao próximo que a civilização americana, a civilização russa e as outras civilizações antigas se baseavam para gastar o que não podiam também em fabricação de armamentos. O Brasil não vai seguir essa linha, vai importar armas, nós vamos ser a primeira força bélica do planeta, porque se nós somos a megapotência do mundo, nós também temos de ter segurança dentro desse grau. Agora, nós não precisamos estar fabricando bombardeiros aí, fabricando bomba atômica, fabricando mísseis aí, porque nós precisamos, inclusive, cooperar com o mundo, importando deles isso aí que eles já produziram. Nós vamos nos equipar acima de todas as superpotências do mundo. Nós queremos ser uma megapotência militar. Agora, não investindo dinheiro nisso. Esse dinheiro nós vamos resgatar a dívida da humanidade, para nós começar um sistema econômico globalizado novo. E é o Brasil que Deus escolheu para isso. E nós vamos cumprir à risca essa determinação dele. Doutor, a bandeira nacional é do conhecimento de todos nós, que nossos adolescentes, filhos, aí, a maioria, não sabe nem quantas estrelas tem nessa bandeira, qual é o slogan que está lá na bandeira nacional.
E temos visto aí a sociedade brasileira levantar bandeiras de partido, conhece muito esses partidos que tem aí, né? Então, doutor, o senhor vai fazer o quê para que o povo volte a ter respeito pelo pavilhão nacional e o senhor vai aniquilar mesmo esses partidos? Como é que vai ficar? Isso aí está abrangido pelo Programa Brasileiro de Ressurreição Intelectual da Nação. Esse programa abrange tudo aquilo que é produzido pela cabeça da humanidade. Os partidos políticos aí já estão extintos, isso eu já fiz por um ato interventorial de mês de julho, e é pela desobediência desse ato que a senhora Rosa Weber vai ser a primeira a ir para a cadeia. Então, os partidos políticos já não existem mais, porque, como eu disse, o próprio Supremo Tribunal Federal, no veredicto proclamatório do ministro Gilmar Mendes, não temos partidos políticos, temos gangues de bandidos que transformaram a democracia numa cleptocracia e o país num sindicato de ladrões. Então temos de começar a limpeza por onde ela surge, e ela surge dentro dessas gangues. Então essas gangues já estão extintas. Dentro de pouquinhos dias vão começar a ser presos os responsáveis por isso. E mudando a cabeça da nação brasileira, é claro que vai mudar radicalmente tudo. As nossas crianças vão ter educação patriótica. Os instrumentos básicos da educação brasileira vão ser os 10 mandamentos, a Constituição da República e a bandeira do Brasil. A partir disso aí, então, vão ter uma educação espiritualista, uma educação cívica, e uma educação jurídica já desde os primeiros anos do jardim de infância. Nós temos hoje técnicos em material pedagógico e já estão contratados e trabalhando no material pedagógico para as crianças do jardim de infância. E a partir daí, primeiro grau, segundo grau, e vão até o final do terceiro grau. A partir do terceiro grau é que os nossos estudantes se despegam do estudo do constitucionalismo, do estudo da espiritualidade que está projetado nos 10 mandamentos e do treinamento cívico. É isso aí. O Claudemir de Oliveira, do Paraná, fez uma pergunta que eu achei bem interessante e eu confesso ao senhor que eu vi essa reportagem, eu mesmo vi, tá ok? Quando ele se refere que a justiça brasileira fala que não houve fraude nas eleições, a própria justiça, isso não é imprensa de grande porte a nível nacional, não houve fraude. Todas as denúncias são fake, doutor, de fraude nas eleições. Meu Deus do céu, será que 16 milhões de brasileiros estão mentindo? Como é que fica isso aí, doutor? Zé, não estão mentindo. E a justiça está absolutamente correta. Não houve fraude, porque não houve eleições. Se, mês de julho, eu decretei o fim dos partidos políticos, a suspensão das eleições, com plena ciência, e isso, aliás, quem fez isso comigo foi o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Foi eles que sacramentaram o ato, senão ele não teria valor. Então, depois disso aí, quando o Rosa Weber promoveu o processo eleitoral, eu notifiquei ela de que se ela continuasse com isso, ela estaria ofendendo a Constituição. O ato que ela estava promovendo era um ato terrorista, como foi as eleições de 2014, e ela ia responder nos foros internacionais como terrorista, responsável pelo holocausto da humanidade, no genocídio da nação brasileira, hoje em mais de 11 milhões de pessoas. Ela vai responder por isso em foros internacionais. E aí, é claro que não houve eleição. Houve um ato terrorista, atentatório contra a Constituição, que para nós, juristas, é o 5º ato terrorista a partir de 2003, que tenta implantar o comunismo terrorista no Brasil. Vocês só não vão conseguir porque, dado esse pleito eleitoral ser dividido em 2 turnos, agora nesse interregno entre o primeiro e o segundo turno, nós vamos começar a prender a bandidagem. Beleza. O Rony está perguntando aqui, ele quer saber, viu, Rony? Depois nós vamos fazer um ato simbólico aqui
para você entender e toda a nação também compreender, tá ok? Como ler a nossa Constituição, tá ok? Lembra disso. O Rony está perguntando, ele quer saber do senhor, doutor, onde está na Constituição a legalidade que dá o direito de o senhor ser um interventor do Brasil? Onde está o endereço da Constituição, o artigo tal, etc. Não, aí você tem de fazer uma conversa bem espichada. Quando nós estabelecemos a Constituição do Brasil, instituindo o nosso sistema judiciário e político em duas esferas, a esfera judiciária e a esfera do processo histórico, então, para nós não sofrer o boicote das esquerdas, porque se as esquerdas não comparecessem à Assembleia de Promulgação da Constituição, nós íamos perder todo aquele trabalho, porque ela não ia ser promulgada. Então, para que isso não acontecesse, o que nós fizemos? Ao invés de nós instituirmos um capítulo ali sobre o momento que nós estamos vivendo, sobre a cobertura da Constituição, como a Constituição não é um código de aplicação dispositiva, e sim é uma carta dogmática de execução parlamentar, então nós distribuímos o foro de soberania dentro da carta. Ele começa no artigo 1º, inciso 1º, 2º, com o parágrafo único, artigo 3º, incisos 1º a 4, o artigo 5º, aliás, o artigo 4, inciso 1º, 2º, 3º, enfim, todos os incisos do artigo 4. E vem daí o artigo 5º, que são os direitos e garantias individuais, no caput do artigo 5º, ali tem vários incisos, e dali para frente, daí vem o artigo 14, o artigo 17, e vem todos os artigos aqueles ali que daí incluem o mundo político, a regulamentação da Constituição, ou seja, a regência constitucional. E aí nós fizemos então qual é a chave, quer dizer, aonde que desengata o poder das instituições e passa a responsabilidade do povo. É no mandato de presidente da República. Então, no mandato de presidente da República está a fusão do voto com a bala, ou seja, do poder político com a força militar. Isso aí está distribuído dentro da Constituição. Todos os constitucionalistas sabem disso, pegam a Constituição, pegam ali e já descobrem a coisa. Agora, os nossos bacharéis no Brasil, aqui, o 90% não sabe disso, porque nem os professores que lecionam eles não sabem. Isso aí eu conheço, porque eu tenho 4 netos na minha família, todos eles advogados, e eles passaram a ter notícia disso comigo. Então, todos os bacharéis estão do mesmo jeito e a gente sabe disso. Eu tenho uma dificuldade muito grande hoje nos tribunais, principalmente no Supremo Tribunal Federal, onde deveríamos ter juristas ali. E nós não temos, nós estamos numa turma ali de analfabetos, analfabetos naquela posição que Jesus já disse há 2000 anos atrás, sepulcros caiados, brilhando escolaridade por fora, mas não tem cérebro, por dentro são podres, porque o doutor que não tem raciocínio próprio sobre a ciência que ele domina é um podridão, porque ele infecta todo o meio em que ele vive. Esse é o nosso Supremo Tribunal Federal, tirando algumas excelências ali, que para mim são bem pouquinhos, entre eles eu nomino o Dr. Gilmar Mendes, que é um constitucionalista respeitável, professor, inclusive, na Alemanha. Então, tirando o Dr. Gilmar Mendes ali, o mais tudo não tem domínio do constitucionalismo. Tem alguns até que são formados em direito constitucional, que é um absurdo, não existe direito constitucional. Quer dizer, porque direito é ciência. E aí, se nós fôssemos partir para a defesa de um direito constitucional, cada país tinha um direito constitucional, como é o direito penal, o direito comercial, quer dizer. E aí o direito constitucional não se encaixaria nisso aí, porque ele é ciência, ele é a essência do raciocínio humano de onde começou a emergir a vida civilizada.
regida por entes ideológicos instituídos pela lei, operados pelo direito e consolidados pela justiça. Então isso começa lá na escola da tragédia do homem, que foi fundada ou oferecida por Moisés. Então, o constitucionalismo do qual emerge a nossa Constituição é dessa escola de Moisés, a primeira Constituição do mundo, que precede, o que antecede a Constituição brasileira, são os 10 mandamentos. E nós seguimos à risca, tanto a feitura da Constituição, quanto a promulgação dela. Quer dizer, quem escreveu a Constituição foram praticamente 5 pessoas, entre elas eu estava cumprindo missão militar. E aí, a Assembleia Nacional Constituinte foi formada pelos constitucionalistas eleitos, aliás, os constituintes eleitos pelo povo para isso. 99,9% Deus não sabia o que estava votando, porque não sabia o que era a Constituição. Nós éramos 5 pessoas que sabíamos disso, que estavam escrevendo a Constituição. Então, respondendo a pergunta aí, ela é bastante complexa e extensa para ser respondida assim, onde está na Constituição. Quer dizer, então, ela está espalhada aí dentro. Aí, o que aconteceu? Houve a ruptura do Estado Democrático de Direito em 2003, quando o Foro de São Paulo, pelo Lula, Dilma e Temer, promoveram, ou seja, instituíram o golpe de Estado terrorista contra a Constituição, com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, pelo crime organizado no governo, as gangues instituídas em partidos políticos e as corporações terroristas dentro do Poder Judiciário, dando suporte a isso. Então, eles instituíram esse golpe através dessa estrutura, e aí, através dessa estrutura, eles chegaram a montar um Estado embutido no Estado Democrático de Direito. E quando isso se caracterizou, foi em 2012, isso estava totalmente caracterizado, aí foi quando eu assumi formalmente o patrocínio da intervenção constituinte no processo histórico perante as Forças Armadas, assinando para elas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro pelo foro de soberania. Ao invés disso, conduzi a nação para a reunião constituinte do dia 29 de dezembro de 2017, onde o povo, no exercício direto do poder na Constituição, tomou posse da instituição da Presidência da República, me instituindo presidente constituinte da República. Então, eu não sou mandatário do povo e nem representante do povo. Eu sou o próprio povo no poder. Como o povo no poder se constitui de 217 milhões de pessoas, não caberia todos lá, então o povo me instituiu o peão da nação. Agora, quem está no poder é o povo brasileiro. Beleza, tá aí. Aí, Rony, tu deu canseira hoje, hein? Seguinte, e para terminar, que haja melhor entendimento, o doutor Célio está aqui com o livro da Constituição na mão, e ele vai fazer o ato simbólico que o doutor Ulisses Guimarães, quando promulgou a Constituição, fez lá na Câmara, ok? O ato simbólico, o mesmo ato feito por Moisés com a Tábua dos 10 Mandamentos, simbolizando, se eu estiver errado, me corte aí, doutor, que a nossa Constituição, ela foi apresentada, regida por Deus, tá ok? Então, eu oriento o seguinte, um grande respeito a essa Constituição, tá ok? Para que possa haver entendimento. Ore a Deus e peça entendimento, meu amigo. É por isso que eu mesmo presenciei vários coronéis do Exército dizer que não conhece a Constituição. Como o doutor já disse aqui, tem jurista que não conhece. Doutor, qual foi o ato que o doutor Ulisses Guimarães fez? Promova ele aí para que o povo tenha conhecimento. Foi um ato praticamente silencioso entre o povo brasileiro, na pessoa do Dr. Ulisses Guimarães, e o povo judeu na minha pessoa, porque eu sou brasileiro judeu. Então, como eu tive
por causa dessa minha origem, que tinha facilidade grande no meio acadêmico israelense, eu tive uma assessoria na Constituinte aí dos 3 maiores constitucionalistas da Universidade de Jerusalém, inclusive da Universidade da Holanda. E aí então, em homenagem ao povo judeu, Ulisses Guimarães pediu para mim sentar lá na frente e ele fez esse gesto olhando para mim e depois, então, não foi ele que disse, quem me contou a homenagem que eu estava fazendo foi o professor, esqueci o nome dele agora, que fazia parte dos 5 que fizeram a Constituição. Então o doutor Ulisses Guimarães levantou a Constituição, no mesmo gesto de Moisés com os 10 mandamentos, primeiro dizendo que a nossa Constituição é os 10 mandamentos